Hoje a gente vai dar continuidade ainda dentro da Idade Média. A aula passada a gente viu bem a introduçãozinha sobre como foi que aconteceu o fim do Império Romano, para que daí tivesse essa entrada na Idade Média. A gente viu também como foi que aconteceu essa saída da, das pessoas da urbanização até chegar no campo rural, ocorrendo então o feudalismo. Então a gente viu toda a estrutura do feudalismo, a questão dos servos, a questão dos senhores feudais e tudo mais. A gente ainda viu também sobre a Igreja Católica e o quanto ela era influente aqui na Idade Média. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse ponto ainda dentro da Idade Média. Então, vamos continuar. Eu trouxe, assim, para a gente continuar logo de cara uma questão que é para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, beleza? Bora aqui, então. Essa questão é de 2019.1 da UFO. A partir do século III, o Império Romano viveu uma crise econômica prolongada. As pessoas não encontravam trabalho nas cidades e tinham dificuldade de sobreviver devido à inflação. Além disso, ocorreu também um aumento da insegurança nas cidades, devido à pressão e aos ataques dos germanos. Sobre a crise do Império Romano e a formação da Europa medieval, assinale a alternativa correta. Letra A. No campo, os mais pobres passaram a trabalhar para os grandes proprietários rurais, dando origem ao colonato, uma relação de trabalho na qual o camponês trabalha por um pedaço de terra em troca de um salário mensal. Pessoal, aqui entrando. Letra B. Com as invasões bárbaras, os hunos avançaram em direção ao ocidente por milhares de quilômetros, conquistando terras e povos, o que obrigou os germanos a avançar em direção a Roma, conquistando a capital do Império em 1453, eita, 1453, dando início ao período atualmente denominado pelos historiadores de Idade Média. Letra C. Os germanos, povo que contribuíram para a formação da sociedade europeia medieval, tinham como uma de suas instituições o comitatus, grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem deviam servir e honrar. Letra D. O direito germânico era consuetudinário, ou seja, um conjunto de leis escritas que valiam para todas as comunidades, sendo o rei dos povos germânicos o supremo juiz a quem todos deviam obedecer. E letra E, os povos germânicos eram povos pacíficos, tendo entrado no Império Romano exclusivamente por migrações, como soldados para o exército romano, lavradores ou casamentos. E aí, a gente viu bem no iniciozinho da aula passada a questão do povo germânico e o fim do Império Romano e o início da Idade Média. Então, é tudo aqui, tá tudo aqui resumido. O que é que vocês acham? Pode ir respondendo aí no chat ou ligar o microfone. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. D. A Milena não assistiu a aula passada. Pois assista, Milena. A Naracha quer ser. Alguém mais? Tem muitas aqui que a gente pode já ir eliminando, né? A gente já pode encontrar a resposta só por eliminatória. Alguém mais? Eu posso passar. Ninguém se arrisca mais.
Mas vamos lá, né? Vou passar. Letra C. Nara acertou. Foi Nara, não foi? E colocou C? Foi. Então, é a letra C mesmo. Primeiro, ó, aqui na letra A, que é que a gente elimina. No campo, os mais pobres passaram a trabalhar para grandes proprietários rurais. Tá, verdade. Dando origem ao colonato, uma relação de trabalho na qual o camponês trabalhava em um pedaço de terra em troca de um salário mensal. Primeiro que o colonato foi o acordo entre o pessoal romano e os germânicos, né? Foi esse acordo. Mas aqui no final tem assim, que o camponês ele trabalhava em troca de um salário. Nada. O camponês, minha gente, ele não recebia um centavo. Na realidade, ele só pagava. Ele era o único contribuinte na realidade, porque eram a única classe de pessoas que pagavam imposto. Então, eles só pagavam, não recebiam nada. A letra B. Com a invasão bárbara, os hunos avançaram em direção. Aqui fala como se os hunos que tivessem entrado no Império Romano e a partir daí que os germânicos. Mas não. Esse pessoal bárbaro que eles consideravam era o povo germânico. Então, por isso não é a letra B. A letra D fala que o direito germânico era consuetudinário. Consuetudinário, essa palavra complicadinha aqui, quer dizer que eles viviam à base de costumes, de costumes. Então, bem aqui, na questão mesmo, ela se contradiz, porque aqui fala que eles viviam à base de costumes, né? E depois eles falam que era um conjunto de leis escritas. Então, a própria questão ela se contradiz. Na letra E, os povos germânicos eram povos pacíficos, tendo entrado no Império Romano exclusivamente por migrações como soldados para o exército romano. Eles não eram nada pacíficos, né? Eles eram seminômades, então eles não entraram da forma mais pacífica do mundo. O acordo foi justamente para que os romanos foram espertos, visto que eles não estavam em condição de entrar em um embate, então eles fizeram esse acordo, mas os germânicos não entraram de forma pacífica. Então, a gente tem a letra C, que é a resposta correta. Os germanos, povos que contribuíram para a formação da sociedade europeia medieval, tinham como de suas instituições o comitatus, né? Grupo de guerreiros unidos é um chefe militar a quem deviam servir e honrar. Então, é isso. Então, podemos seguir, né? Alguma dúvida sobre essa questão? Vamos lá. Então, aqui a gente já entra em outro ponto da Idade Média. Na Idade Média, a gente fala muito sobre o feudalismo, e o feudalismo estava presente aonde? Na Europa. Então, meio que quando a gente fala da Idade Média, a gente resume muito para o que estava ocorrendo dentro da Europa. Mas a realidade é que ocorreram várias mudanças no decorrer do mundo fora da Europa, então a Idade Média ela teve muito mais acontecimento. Aqui a gente vai ter a origem e expansão do Islã, tá? Antes da gente iniciar sobre essa expansão do Islã, a gente fala um pouquinho sobre a diferença entre árabes e muçulmanos, tá? Porque não é a mesma coisa. Os árabes, eles são uma população que é descendente de um povo, é um povo descendente de outras pessoas, tá? Esses são os árabes. Já o muçulmano são um grupo de pessoas que têm determinada religião e segue determinado crenças e ideologias. Então, os árabes são os descendentes de um povo e os muçulmanos são aqueles que têm determinada religião e crença, tá? Então, não quer dizer que todo árabe ele seja muçulmano. A gente vai ver que grande maioria se tornou, mas isso não quer dizer que seja uma regra, entendeu? Então, trazendo bem antes, os árabes eles são descendentes dos semitas. Os semitas são um povo lá da pré-história, que a gente estudou nas civilizações antigas, que vai ser descendente de Abraão. E Abraão, lá dos hebreus, ele teve dois filhos, o Ismael e o Isaac. Ismael, ele teve com a criada. Então, Ismael são no qual os árabes são descendentes, tá? Os árabes são descendentes do filho Ismael. E Isaac foi o povo que é descendente do Isaac, são os hebreus. Então, eles viviam, os árabes, né? Até então a gente está falando dos árabes, tá? Os árabes, eles viviam em uma região desértica. Não era uma região fértil, não tinha muita água, então eles eram seminômades.
eles não tinham um lugar fixo, até porque a localização não era boa. Então, eles tinham que estar em constante movimento para poder sobreviver, em procura de água, em procura de alimento. Vou sim, amor. Vou colocar. Eu não coloquei da aula passada porque estava junto, sabe? Aí eu quis terminar logo essa para mandar esse daqui, tá? Mas assim que eu postar a aula, eu coloco o slide, tá bom? E aí, por conta que eles viviam nessa região desértica, eles eram nômades em busca de um local melhor, tá? Para sobreviver. Então, eles se dividiam entre tribos, e cada tribo acreditava em um deus diferente. Ele se dividiu em tribos, e até então, os árabes, eles eram politeístas, tá? Eles acreditavam em vários deuses. Inclusive, tinha uma cidade chamada Meca, que eles iam até essa cidade, pagavam determinado tributo para poder entrar nessa cidade, para poder cultuar os seus deuses. Até que, em 570 depois de Cristo, nasce Maomé, tá? Ele vai nascer no meio da Idade Média, que já está no meio da Idade Média, depois de 40 anos, Maomé ele vai receber uma mensagem divina do anjo Gabriel. Essa mensagem divina traz um recado a Maomé, dizendo que a religião que os árabes estavam seguindo não era correta, que só existia, na realidade, um único Deus e não vários deuses. Então, Maomé ele recebe esse recado, né, essa mensagem divina do anjo Gabriel. Então, ele vai falar, né, para o povo árabe sobre essa mensagem. Só que aí o que é que acontece? Vocês imaginem só, um povo que já tinha uma religião fixa, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e do nada vir uma pessoa e dizer que aquilo que você acredita não é verdade. Vocês acham que eles iam aceitar isso da forma mais pacífica e normal do mundo? Não, não. Não foi assim que aconteceu. Então, muitos árabes vão perseguir Maomé, porque eles não acreditavam que o que Maomé estava falando era verdade, que apenas um Deus era que era existente, não vários deuses, como eles já acreditavam. Então, além do fato de que eles iam para a Meca, né? Eles pagavam um tributo para entrar na Meca para poder adorar seus deuses. Então, como assim? Eu estou pagando para entrar em um determinado local, eu adoro aos deuses e quer dizer que isso tudo é mentira? Então, isso também foi um conflito. E dentro de Meca tinha esse templo religioso onde eles adoravam aos deuses. Então, a partir daí, muitos árabes vão perseguir Maomé, e Maomé ele foge de Meca, tá? Porque ele está sendo perseguido e tudo mais, as pessoas não estão acreditando no que ele está falando, e ele vai para Medina, que é outra cidade. Quando ele chega em Medina, ele faz aliança com alguns líderes da cidade. Ele começa a fazer aliança, começa a ganhar espaço e ganhar a confiança desse povo. Então, a partir desse momento que ele vai ganhando essa força dentro dessa outra cidade, vai ocorrer esse momento que se chama Égira, tá? Esse momento se chama Égira. Então, ele vai ganhando força, vai formando aliados, vai cultuando o que ele acredita na existência de um único Deus. E ele não vai voltar para Meca agora, mas ele tem essa pretensão de voltar para Meca. Mas, enquanto isso, ele está formando um exército para poder voltar para Meca preparado. Então, 630 depois de Cristo, 8 anos depois da fuga, Maomé ele vai retornar para Meca. E ele não vem sozinho, ele vem com todos aqueles que ele conquistou, que ele conseguiu fixar sua ideologia e tudo mais. Então, como ele vem com muita gente, ele não veio sozinho, ele vem carregado de um exército, ele vai conseguir dominar a cidade de Meca. E quando ele chega em Meca e consegue dominar este povo, ele faz a unificação do povo árabe, tornando todos muçulmanos, tá? Que eles não têm mais essa opção. Ah, eu não acredito. Vai ter que todo mundo acreditar e todo mundo se tornar muçulmano. Então, a partir daí, eles vão formar os 5 pilares do islamismo. E muçulmano é quem é da religião do islamismo, né? Então, esses 5 pilares eram o quê? O primeiro, acreditar na existência de um único Deus, sendo Maomé o último profeta, o último e único, tá bom? E aí eles tinham que acreditar apenas na existência de um Deus e não em vários deuses, como eles já acreditavam. O segundo pilar, fazer 5 orações todos os dias, direcionado para Meca, que era a cidade, fazer caridade. O quarto ponto, no 9º mês, Ramadã, que é diferente do nosso, né? Nosso é setembro, deles era Ramadã. Eles tinham que passar o mês inteiro jejuando, desde o nascer do sol até o pôr do sol, tá? Eles só podiam se alimentar à noite. Durante todo esse mês, o dia inteiro, eles tinham que jejuar.
E o quinto ponto, ir na cidade de Meca ao menos uma vez na vida. E aí, dentro dos muçulmanos, depois disso, depois dessa unificação, mesmo dentro dos muçulmanos, ainda existiam alguns que eram diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem os xiitas e os sunitas. Os xiitas vão ser um povo que acredita que para você se tornar um líder religioso, você tem que ser descendente de Maomé, tá? Para você se tornar um líder religioso. Já os sunitas acreditam que qualquer pessoa, né, qualquer muçulmano pode se tornar um líder religioso. E aí a gente vê aqui a influência que essa origem e expansão do Islã teve também no feudalismo na Europa. A gente viu que eles eram um povo seminômade, que eles não tinham lugar fixo, e agora eles já têm uma religião diferente, eles já têm um povo, eles já têm uma crença. Então eles vão para outros locais. Então é nesse momento que eles vão invadir, né, esses muçulmanos, eles vão tentar invadir a Europa, e aí o povo que está na Europa, na cidade, vai fugir para o campo, aumentando ainda mais o quê? A ruralização, ou seja, o feudalismo. Então também vai ter influência aqui no feudalismo. Sobre a origem e expansão do Islã, vocês têm alguma dúvida? É só isso, é bem simples. Se tiverem, vocês podem estar perguntando. Pronto, então, agora a gente vai ver sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, ele é o Império Romano do Oriente. Vocês viram lá na quebra do Império Romano, que teve a divisão do Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. A aula passada, a gente viu sobre o Império Romano do Ocidente, né? E hoje a gente vai ver o Império Romano do Oriente, que eles vão ter costumes e ideologias diferentes. Aqui, os romanos eles vão invadir uma cidade chamada Bizâncio, tá? Por isso que Império Bizantino, e eles vão nomear esse local de Nova Roma. Constantino, que era o imperador da época, transforma a cidade em Constantinopla. Então, aqui, eles vão ter estruturas sociais diferentes. A política, a economia, a sociedade e religião vão ser diferentes da que a gente viu, por exemplo, no Império Romano do Ocidente. Aqui a gente vai ter uma política centralizada, tá? Aqui a gente tem um imperador, então a política ela é centralizada. A economia ela é baseada no comércio marítimo e não na agricultura, como a gente viu no Ocidente. A sociedade aqui ela não é rural, tá? É uma sociedade urbana. E a religião é a Igreja Católica Ortodoxa, tá? Igreja Grega Ortodoxa. Eles são católicos, mas a gente vai ver que eles têm ideologia diferente dos outros católicos que a gente viu no Ocidente. Então, a primeira diferença que a gente já começa a ver aqui é que eles não falam latim, eles falam grego. E aí, a partir daí, a gente tem a cisma do Oriente, que vai ser a quebra dessa igreja católica nesses dois pontos, tá? Essa cisma do Oriente é o quê? Conflitos gerados pela igreja católica do Ocidente e do Oriente, com a criação de duas vertentes da religião, as quais permanecem até os dias atuais, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. E aí, aqui dentro do Império Bizantino, a gente também vai ter dois, os monofisistas e os arianos. Os monofisistas, eles acreditavam que Jesus, ele não chegou a ser um homem, só um espírito. Já os arianos, eles achavam que ele não chegou a ser um espírito, ele era apenas um homem. Enquanto lá no Império Romano do Ocidente, a gente viu que eles viam Jesus como a imagem, né, de Jesus como era humano e espírito. E aqui dentro do Império Bizantino, a gente vai ter o movimento iconoclasta, tá? Que o imperador Leão III publicou um edito ordenando a destruição de imagens. O interesse primordial dessa ordem era realizar a purificação do cristianismo e diminuir a influência dos monges que realizavam a fabricação dessas imagens. Então, aqui a gente já vê uma grande diferença. Por exemplo, lá no Ocidente, uma das coisas muito marcantes é que em cada casa eles tinham a representação da igreja, tá? Eles tinham uma imagem, eles tinham uma cruz, eles tinham essa coisa da representação por meio de imagem. Já que no Império Bizantino, eles não acreditavam, e não acreditavam também em santos, tá? Foi por isso que aconteceu essa ordenação dessa destruição dessas imagens, até porque eles acreditavam que isso não tinha influência com a religião deles, era mentira. Então, mandou quebrar tudo. Então, pessoal, a nossa aula foi mais breve hoje.
Foi só para a gente encerrar esse ponto da Idade Média. E aí, na próxima aula, a gente já inicia com o fim da Idade Média, que é a crise do feudalismo. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, podem estar me perguntando. Tudo tranquilo? Querem que eu repita alguma coisa? Tranquilo? Pois que bom. Vou postar essa aula no YouTube, aí eu mando o slide para vocês lá no Classroom, tá bom? Não saiam ainda, que eu vou mandar a frequência. Nada, amor. Espero que vocês tenham entendido. Interromper aqui nossa gravação.